partir da minha geração é que as coisas começaram a se misturar. Oi, pessoal, meu nome é Mariane Sanefuji e eu sou Gohan com feijão. Eu nasci em São José dos Campos, município do Vale do Paraíba Paulista, e atualmente vivo em São Francisco Xavier, que fica na Serra da Mantiqueira. Também sou publicitária e trabalho como autônoma em comunicação digital para empresas do ramo da sustentabilidade e bem-estar. Minha família por parte de mãe é mineira, mas a minha família por parte de pai é japonesa. Só que só os meus bisavôs paternos nasceram no Japão. Então, de lá pra cá, todo mundo nasceu do Brasil. Só que só a partir da minha geração é que as coisas começaram a se misturar. Eu convivi bastante com a minha família paterna, mas o meu pai e os meus tios passaram por um processo muito grande de desconexão com a cultura japonesa, talvez pelas discriminações que eles sofreram durante a vida. E aí essa desconexão acabou chegando em mim. Então, muita coisa sobre a cultura japonesa eu não sabia. Como, por exemplo, os pratos japoneses. Tem muito prato japonês que eu só descobri e só experimentei depois que eu fui morar sozinha, depois dos meus 18 anos em São Paulo. Como, por exemplo, o kare, o karage, o lamen. Esse tipo de prato eu nunca tinha experimentado e eu nem sabia que existia. Embora eu tenha muitos traços fenotípicos amarelos, como, por exemplo, os olhos puxados, o rosto arredondado. Quando eu estava em eventos da minha família paterna ou em eventos da colônia japonesa, os meus cabelos ondulados, o meu desconhecimento da cultura japonesa acabavam me fazendo me identificar como mestiça. Só que ser mestiça não cabe em nenhum lugar, nenhum formulário. Então, quando necessário, eu me identificava como branca. Só que fora do ambiente familiar paterno, era nítido para as pessoas que eu era amarela. Como, por exemplo, quando eu ia para a cidade da minha mãe, que é uma cidade pequena de Minas Gerais, e eu andava na rua e os olhos me acompanhavam. Ou quando eu ia para outras cidades de outros estados no Brasil, e as pessoas me abordavam falando em inglês. Mas foi depois de ler muitos textos sobre a questão racial no Brasil que eu pude entender que raça ou cor não está ligada apenas à questão fenotípica, mas também ao ambiente que crescemos, como quando eu ia com a minha família no bingo da colônia japonesa comer yakisoba, como a história dos nossos ascendentes, como a história da minha bisavó, que veio sozinha aos 13 anos de navio do Japão para o Brasil, pela nossa bagagem familiar, quando a minha avó paterna decidiu tentar ensinar japonês para mim e para todos os meus primos, e spoiler, não deu certo. Pelas discriminações que a gente sofre, como, por exemplo, quando eu cheguei no meu primeiro dia de aula na faculdade e um homem veio me questionar sobre uma fake news relacionada às mulheres amarelas, ou pelas expectativas e pressões que a sociedade acaba alimentando sobre a gente, como, por exemplo, quando eu me mostro, extrovertida, e isso causa estranhamento para as pessoas. E muitas outras questões culturais e históricas. Por isso, hoje eu me identifico como amarela. Me identifico como uma brasileira amarela. Gohan com feijão com muito orgulho.